Olá, meu nome é Luciene, estou cursando licenciatura em Artes Visuais pela Uninter, meu RU é 2467879. Vou apresentar agora meu estágio supervisionado para os alunos do segundo ano do ensino médio. Para apresentar esta aula, preparei uma apostila em que nós tratamos de um assunto muito interessante. Nós não damos conta, mas assim, de como nós enxergamos as formas e como o nosso cérebro entende isso, tá? Nós estamos falando da Gestalt. Esse plano de aula, ele contém uma parte teórica e uma parte com as imagens relacionadas a cada lei da Gestalt. Ainda a convido para fazer uma atividade dentro de uma lei da Gestalt, que é a simetria. Essa simetria vai aparecendo conforme nós vamos fazendo o trabalho, desenvolvendo a arte. E só vai ter o resultado dela no final. Você vai entender o que você fez no final, que vai dar para perceber. É a percepção de como nós olhamos as formas, tá? Isso é bacana, porque nós estamos numa época de pandemia em que a arte entra como uma terapia. Eu fiz um passo a passo para todos entenderem como nós desenvolvemos essas atividades, tá? Espero que todos gostem e agradeço. E vamos para a nossa aula. Como você percebe as imagens? A Gestalt explica. Observe as imagens com atenção. Estas imagens são alguns exemplos para você compreender como ocorre esse processo. E para isso, a teoria da Gestalt explica. Gestalt é uma palavra de origem alemã, com uma tradução aproximada de forma ou figura, também conhecida como a psicologia da forma. A teoria da Gestalt explica como ocorre a percepção das figuras pelo cérebro e defende que isso acontece de maneira global, unificada e não em partes isoladas. A teoria da Gestalt estuda a percepção e a sensação do movimento, os processos psicológicos envolvidos diante de um estímulo e como este é percebido pelo sujeito. Estes estudos começaram a se desenvolver entre o final do século XIX e nos primeiros anos do século XX. Os pioneiros desta doutrina e formuladores das leis da Gestalt foram os psicólogos Kurt Koffka, Wolfgang Köhler e Max Wertheimer. Muitas vezes, o primeiro contato visual exige certa apreensão racional do visto, ou seja,
quando observamos pela primeira vez algo, uma paisagem, uma cidade ou até mesmo um quadro. Perceptivamente, organizamos o que é mais concreto. Neste sentido, visualizamos as formas, cores e linhas, e em seguida, sentimos as partes mais sensíveis e a profundidade abstrata. A percepção visual é um fenômeno difícil de explicar, pois é o ponto de contato, ou melhor, a interface entre o mundo físico e o mundo mental, sensível e inteligível. A Gestalt pode nos auxiliar nessa percepção através de uma leitura visual que fazemos dos objetos e os signos. Dentro da teoria, existem 3 grandes princípios. O campo perceptivo é a situação espaço-temporal, com características constantes em todos os seus pontos, que é suporte dos fenômenos visuais. Estrutura é o esqueleto mais simples que pode apoiar as características espaciais da forma e a relação entre as partes. É a maneira como se organizam as partes de um todo. Forma é a zona do campo visual que se isola e assim se destaca. Temos tendência para preencher mentalmente espaços abertos ou formas interrompidas, dando continuidade virtual ao que se apresenta descontínuo. Para melhor compreender como visualizamos as formas, foram elaboradas 7 leis. As leis da Gestalt dão embasamento científico ao sistema de leitura visual. A partir delas, foi criado um suporte sensível e racional da leitura visual. Nossa percepção sempre se orienta primeiramente para o todo, e não pelas partes. É o todo que dá significado para as partes, favorecendo a leitura interpretativa da forma. Para compreender como o nosso cérebro faz essas leituras, foram elaboradas as leis da Gestalt. Leis da Gestalt. Observando o comportamento espontâneo do cérebro durante o processo de percepção, chegou-se à elaboração de leis que regem esta faculdade de conhecer os objetos. Vamos conhecer quais são essas leis? Leis da Gestalt. Lei da pregnância, lei do fechamento, lei da semelhança, lei da proximidade, lei da segregação ou simetria, lei da continuidade, lei da unificação. Pregnância da forma. A lei da pregnância é muitas vezes referida como a lei da boa forma ou a lei da simplicidade. É a principal lei da Gestalt. Esta lei afirma que nos apropriamos das formas mais simples antes de assimilarmos outras mais complexas. Boa pregnância é a facilidade de compreensão, leitura e identificação de uma composição visual. Pregnância poluída é considerada poluída por conter inúmeros elementos em conflito e por necessitar de mais tempo de compreensão para entender a imagem. Lei do fechamento. O fechamento estabelece que o nosso cérebro tem a inclinação de fechar
ou concluir formas que vemos inacabadas ou abertas. Isso se deve a padrões sensoriais e de ordem espacial que temos em nossa mente. Lei da semelhança. Objetos semelhantes tendem a permanecer juntos, seja nas cores, nas texturas ou nas impressões de massa destes elementos. Esta característica pode ser usada como fator de harmonia ou desarmonia visual. Lei da proximidade. Elementos muito próximos uns dos outros, se encaixando harmoniosamente, são processados em nosso cérebro como elementos, conjuntos ou unidades. Além disso, se tais elementos são semelhantes, o nosso cérebro processa como se fosse um só objeto. Lei da segregação ou simetria. É a capacidade perceptiva de separar, identificar, evidenciar ou destacar unidades em um todo. O cérebro, ao ver uma imagem com várias unidades, precisa segregar essas unidades, entendê-las unicamente para depois compreender a composição total. Lei da continuidade. É a maneira como a percepção do fluxo e sequência dos elementos funciona em nosso cérebro. Isto é feito através de formas, linhas, cores, profundidade, planos, etc. Se você enxerga elementos em uma composição de modo ininterrupto, essa peça tem uma boa continuidade. Lei da unificação. É verificado quando uma composição contém os princípios de harmonia e equilíbrio visual, mantendo a coerência do estilo formal das partes ou do todo. Mesmo uma imagem abstrata pode ser entendida pela mente humana, pois preenchemos os espaços vazios instintivamente. O conhecimento sobre a Gestalt e suas leis é um facilitador para elaborar suas composições de maneira autêntica e privilegiada das demais. O olhar também fica mais apurado. Cada detalhe conta, ele está sempre à frente da percepção de senso comum. Da teoria à prática. Vamos criar uma obra dentro do conceito da Gestalt, usando a lei da simetria. Materiais que serão usados: folhas de papel A4, lápis preto, borracha, lápis de cor e giz de cera. Mãos à obra. Agora é só soltar a imaginação. Pegue uma folha A4, divida ao meio no sentido do comprimento. Desenhe o perfil de um rosto. Faça um traço reto na parte superior e na inferior. Reforce bem com o lápis todo o desenho. Dobre a folha ao meio. O seu desenho deve ficar na parte interna do papel, para que veja a sombra dos traços. Em seguida, já com a folha dobrada ao meio, copie os traços através da sombra formada. Agora, abra a folha e complete a figura através dos traços copiados no avesso da folha.
Com todas as fases completas, temos o resultado da simetria. Esta imagem é exatamente igual dos dois lados. Passo a passo de como criar um desenho simétrico. Folha de papel A4. Dobrar a folha ao meio no sentido do comprimento. Desenhar o perfil de um rosto usando somente a metade da folha. Faça o traço bem forte, para que possa ser visualizado quando você dobrar a folha ao meio. Ao dobrar a folha ao meio, o seu desenho deve ficar do lado de dentro. Copie o traçado no avesso do trabalho, através da sombra criada. Reforce bem o traço, para que ao abrir a folha, você copie para a frente do trabalho. Abra a folha e copie o traçado que foi feito no avesso. O seu desenho ficará parecendo um vaso. Agora vamos iniciar a decoração interna do vaso. Crie divisões só de um lado, pois vamos repetir o processo de transferência dos traços como foi feito na criação do vaso. Copie todos os detalhes que foram criados. Com os traços copiados no avesso, agora é só passar para a frente do trabalho, criando mais detalhes somente de um lado do trabalho. Depois, faça a nova transferência do mesmo modo que as anteriores. O desenho terminado. Agora vamos iniciar a pintura interna do trabalho. Pinte com lápis de cor ou giz de cera. Pode usar caneta hidrográfica, mas cuidado para não rasgar o trabalho. Com a parte interna já colorida, vamos trabalhar a parte externa. Faça uma margem de 2 centímetros em toda a folha. Crie novas divisões entre o vaso e a margem, lembrando que é só de um lado do trabalho. Faça as transferências igualmente às fases anteriores. Todas as transferências feitas, comece a colorir. Trabalho pronto. Perceba as formas criadas. A lei da simetria está presente em todo o desenho. Esta é a minha criação. Observem como se altera a percepção quando colocado em posições diferentes. Agradeço a todos que colaboraram de alguma maneira para a realização deste estágio supervisionado de licenciatura em artes visuais.